Em Tapetinga, 9h01. Como você lida com o conhecimento e a opinião? O que é fato ou fake? A notícia com a credibilidade que o rádio tem. No ar, Bahia Alerta. Nove horas e 2 minutos. E a partir de agora está entrando no ar o seu Bahia Alerta, aqui pela Rádio Fascinação AM 1080 kHz, uma emissora do Grupo Sérgio Brito de Comunicação, que tem a direção geral de Dr. Cássio Brito e Soraya Orge. Nos transmissores, Antônio Carlos de Brito. Na recepção, a nossa querida Débora Soares, substituindo a mamãe licenciada Aline Freitas. A bancada deste programa é composta por este que vos fala, o seu amigo de sempre, Fred Reis. E também por ele, o prefeito da cidade Bahia Alerta, Wagner Ribeiro. E que também conta com a participação especial do nosso Adriano O Fugitivo Wirtz, diretamente da capital baiana. Hoje, terça-feira, dia 1º de agosto de 2023, o Bahia Alerta na sua edição de número 82, Wagner Ribeiro. E eu quero aqui dar o meu bom dia a você, dona de casa, que está sempre aí com o seu radinho ligado, ouvindo aqui o seu Bahia Alerta. Saiba que este programa é feito com todo carinho para você, viu? Que sempre está aqui com a gente. O nosso bom dia aos comerciantes, aos comerciários, o nosso bom dia aos trabalhadores do campo, aos trabalhadores da zona rural, que já estão na labuta aí desde as tantas da matina. Um abraço também ao pessoal da Feira Livre, da Central de Abastecimento. O nosso abraço a todos vocês que estão aí sintonizados aqui no Bahia Alerta e na Rádio Fascinação. O nosso bom dia a todos os motoboys, a todas e também as motogirls, viu, Ribeiro? Afinal de contas, elas também estão aí rodando aí. Inclusive, eu vim com uma delas hoje, a minha querida amiga Mila, viu? Então, um beijão no coração aí de todos vocês aí, o pessoal, correria aí dos mototáxis. Também os motoboys, mototaxistas, além também dos nossos taxistas e os motoristas de aplicativo. Também o meu bom dia a você que nos dá carona aí no rádio do seu carro, se deslocando nas cidades da nossa micro e macro região. A você que nos ouve em toda Médio Sudoeste, Sul, Sudoeste e Norte de Minas Gerais. Obrigado pelo carinho da audiência. Muito bem, e agora vamos para o bom dia do Poder Executivo deste programa. A caneta hoje está sem tinta de novo, portanto nós não temos a trilha, viu? A caneta ainda não trocou o tinteiro da caneta, então vai o bom dia ser aquela tradicional trilha. Mas vamos lá, vamos chamar ele, o prefeito da cidade Bahia Alerta, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Muito bom dia, Fred Reis. Bora trocar o tinteiro, rapaz. Muito bom dia, comunidade. Pois é, Fred Reis, aqui a gente está tendo um probleminha na nossa mesa, que já está sendo sanado hoje mesmo pela manhã. A gente já está aqui dando um jeitinho na nossa mesa para a gente poder tocar aqui o caneta azul, né, do Manuel Gomes, porque essa caneta aqui tem tinta, a caneta do vice-prefeito também tem tinta. Falando em prefeito, rapaz, já por aqui uma
figuraça especial que a gente vai bater um papo daqui a pouquinho, mas já. Muito bem, Fred, hoje é terça-feira, meu irmão, primeiro dia do mês de agosto. Então vamos lá, né, gente, com muita energia bacana, positividade, aquele pensamento positivo, começar aí esse mês, né, sempre com o pé direito e agradecendo a Deus por mais um dia, por mais um amanhã, agradecendo aqui a sua participação, parabenizando você que está completando mais um ano de vida hoje, dia de comer bolo, dia de soprar as velhinhas, então a gente deseja toda a felicidade do mundo. E é isso, começando aqui o Bahia Alerta com todas as informações, todos os assuntos, tudo que aconteceu nas últimas 24 horas, tá? Os assuntos mais relevantes, você fica sabendo então a partir de agora, aqui no nosso Bahia Alerta, jornalismo verdade com responsabilidade no seu rádio. Então fica à vontade para você participar, para você interagir aqui com a gente. 3261-2610, esse aí é o WhatsApp, você vai adicionar no seu smartphone e vai mandar a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto. Tem também o 3261-2639, vai tocar na nossa recepção e você também pode participar aqui ao vivo no nosso programa Bahia Alerta, que é feito, claro, com carinho para você que está aí na sintonia da 1080, a sua rádio Fascinação, que completou aí 39 anos de existência, 39 anos de sucesso aqui na comunidade em Tapetinga e toda a nossa região. Meu caro Fred Reis, e aí, tudo bom, meu queridão? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, 12/8. 12/8, ó, que bom. Isso é bom demais. Daquele jeitão. Então, Wagner Ribeiro, vamos para aquilo que vai acontecer hoje, que é o 213º dia do ano, no calendário gregoriano, faltando 152 dias para o final de 2023, edição 82 do Bahia Alerta. Nove horas, 8 minutos e você vai ouvir aqui no Bahia Alerta. Calendário do dia. As datas comemorativas na voz marcante de Wagner Ribeiro. Também as previsões aí do clima, né? Tempo, temperatura, também com Wagner Ribeiro. E logo em seguida, para aproveitar aqui o nosso tempo, já vamos aqui entrar na entrevista do dia, hoje recebendo o coordenador geral da NTE 08, Alessio Chaves, que inclusive já está aqui posicionado em nossos estúdios para bater aquele papo com a gente aí sobre as questões estaduais, sobre política, sobre eleições. Vamos falar de tudo um pouco aqui dentro do nosso tempo. Então, Wagner, vamos para o nosso primeiro bloco comercial e a gente volta logo em seguida. O Bahia Alerta volta já. Contábil Contabilidade Informações Limitada, Avenida Cinquentenário 856, Itapetinga. Assessoria Municipal com profissionalismo. Responsável técnico Alfredo Cabral de Assis. Site Bahia Alerta. Fique bem informado acessando o site Bahia Alerta. Notícias internacionais, nacionais e tudo o que acontece em Tapetinga e região. Bahia Alerta. A verdade em forma de notícia. Acesse www.bahiaalerta.com.br. Bahia Alerta. O Centro de Treinamento Neto Santos é o mais completo de Tapetinga e região. Conta com os melhores equipamentos e profissionais capacitados. No Centro de Treinamento Neto Santos, você encontra as seguintes modalidades de treino: Pilates, Neopilates, musculação, condicionamento físico e crossfit. O Centro de Treinamento Neto Santos fica na Avenida Flamengo, número 552, no Quintas do Morumbi, próximo à Lagoa. Telefone 3262-2136. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Rádiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. No Gingado da Bahia. Vem com a gente. Voltamos a apresentar Bahia Alerta.
9h11, de volta aqui com o seu Bahia Alerta. E vamos lá, Wagner Ribeiro, para a gente poder dinamizar a coisa. Calendário do dia. Bahia Alerta. Calendário do dia. O que temos para hoje, Ribeiro? Muito bem, Fred Reis, vamos lá, o calendário do dia, as datas comemorativas para hoje, né? Dia 1º de agosto. Olha, hoje comemora-se o Dia Nacional do Selo. Hoje também é o Dia Nacional dos Portadores de Vitiligo. Comemoramos também hoje o Dia Mundial da Amamentação. Olha que importante, hein? Dia da amamentação, aquele primeiro alimento. Isso aí. Hoje também é o Dia Mundial do Câncer de Pulmão. Essas são as datas comemorativas de hoje, Fred Reis. Pois é. Muito bem, Wagner. Então também já vamos aí para o nosso tempo e temperatura. Previsão do tempo e a temperatura. Muito bem, vamos lá então, temperatura para hoje. Hoje, dia 1º, de acordo com o clima-tempo, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, temperatura oscilando entre 17 e 26 graus. De acordo com o clima-tempo, pode chover hoje até 10 milímetros e a probabilidade, Fred Reis, é de 90%. Muito bem. Então já vamos também para a nossa entrevista do dia. Bahia Alerta. Entrevista. Nove horas 13 minutos e nós vamos dando início aqui à entrevista do dia, recebendo pela segunda vez aqui no Bahia Alerta o nosso querido professor Alessio Chaves, ele que é o coordenador geral da NTE 08. Há um momento em que eu agradeço a segunda participação dele aqui no Bahia Alerta e o carinho de ter atendido o nosso convite. Eu cumprimento com um bom dia, Alessio. Bom dia, Fred. Bom dia, Wagner. Bom dia, comunidade tapetinguense, Bandeira, Palmares, todo o território médio-sudoeste. Fred, mais uma vez, um prazer imenso estar aqui. Segunda vez, né, Wagner? Segunda vez, estamos virando freguês aqui, né? É bom compartilhar com vocês, assim, da audiência, do cuidado, do carinho e principalmente do serviço público que vocês prestam com credibilidade à comunidade. Estamos à disposição, Fred. Muito bem. Wagner. Wagner passou aqui na minha frente, tô trocando as bolas aqui. É quase igual, né? Tudo parecido, assim. A semelhança monstra. Gente, prazer, Wagner. Prazer parecer com você, gente boa. Você passou aqui na frente, eu falei, aí Alessio terminou a saudação, aí eu fui falar, me dirigi a ele e falei assim, então vamos lá, Wagner, é porque você passou na minha frente aqui, aí eu troquei as bolas, que aí a gente tá falando aqui que a semelhança é monstra, né? É isso, é honra aparecer com uma categoria dessa, é honra. Pois é. Né? Verdade, Deus verdade. abençoe a vocês, irmãos. Pois é. Alessio, conta pra gente aí, antes da gente entrar diretamente nas perguntas, como é a questão. Você agora está num segundo momento, né? Isso pós-eleitoral, permanece à frente da NTE 08. Como é que está a questão, Alessio, a gente está vivendo um momento agora que a gente está tendo uma adequação aí quanto ao ensino, ao ensino médio e as escolas em tempo integral que estão sendo implementadas na nossa Bahia. Aí, na região em que você é o coordenador geral, que compreende os 3 municípios da região médio-sudoeste, quais serão implementados? Por exemplo, ali em Tororó está sendo construída uma unidade. Conta pra gente, Alessio, como é que está lá as obras, qual é mais ou menos a previsão de entrega daquela obra, inauguração e por exemplo, tem também o Dutra, né, que está passando por algumas mudanças. Conta pra gente como é que está essa questão do ensino em tempo integral, mais ou menos qual é o plano de quantas unidades serão atingidas com essa mudança no ensino e como é que está as obras, Alessio?
Certo, primeiro vou passar para vocês, para a nossa comunidade, um diagnóstico do nosso território, né? Como você disse bem, nós são 13 municípios aqui do nosso território. Nós trabalhamos, são 16 escolas nossas, mais anexos. Quando a gente fala anexos, as nossas escolas nos distritos, ou MTEX. A MTEX é aquele que tem com intermediação tecnológica, né? Que utiliza a questão online para vocês entenderem melhor essa questão. Ou seja, ao todo, nós temos no nosso território, são 28 escolas, né, que nós atendemos. Então, nós saímos, Wagner, e Fred, desde aqui de Tapetinga, Catiba, Itambé, Macarani, Maiquinique, Itarantim, nós vamos, Potiraguá, nós vamos até Itaimbé, a 7 quilômetros da 101. Aí depois aqui, Itororó, nós vamos seguindo até Santa Cruz, né? Firmino Alves, Santa Cruz da Vitória, e aí seguindo Ibicuí, Iguaí e Nova Canaã. Então são esses municípios que compõem o nosso território médio sudoeste, que nós damos todo o suporte, todo o apoio. Por isso que às vezes as pessoas falam, Alessio, você sumiu, a gente está no território, está no mundo, né? Semana passada mesmo nós tivemos a semana toda em Salvador, né, em reuniões com tratativas referentes ao território. Então o nosso foco é um foco territorial, por entendermos, são 27 núcleos territoriais na Bahia, e o nosso é um núcleo territorial, né, médio sudoeste, aqui sediado em Tapetinga, o 08. Então, nosso foco, né, como eu disse para você, é muito mais amplo. E em relação, Fred, a essa questão do apoio, primeiro as reformas, só para você ter uma ideia, depois a gente entra especificamente na questão de educação de tempo integral. Nas reformas, nós aqui, vamos pegar um pouquinho lá é Maiquinique. Vou dar um exemplo assim, nós começamos lá em Maiquinique, é uma escola nova que o Estado agora entregou uma quadra coberta, por entender que você precisa, todas as nossas escolas com quadras normais, elas serão quadras cobertas, até para colocar uma estrutura melhor para a adequação dos nossos jovens, porque ali, você sabe, a região de sol quente e tudo. Então ali em Maiquinique, uma escola nova assim, já era uma escola nova, não dentro desse padrão, o último padrão, que é uma qualidade muito maior, mas ali nós entregamos a quadra coberta. Macarani do mesmo jeito, a escola totalmente reformada, uma escola que já era uma escola com estrutura mais antiga, mas nós, assim, quando eu digo nós, a Secretaria Estadual de Educação, ela reformou toda a escola, e como é um espaço grande, no fundo, onde tem uma quadra, ali em Macarani, aí nós vamos ter ali um grande refeitório, nós vamos ter espaço, mais uma quadra coberta, agora com um padrão, né, bem mais avançado, tudo, com vestiários, com banheiros, né, e auditório e refeitório. Qual é o objetivo do Estado em relação a essas mudanças? É que esses espaços, que nós chamamos de instrumentos públicos, eles não fiquem presos à unidade escolar, ou seja, ao auditório. É da escola, mas como objetivo de servir a comunidade. O refeitório é da escola, mas com o objetivo de servir a comunidade, ou seja, uma escola muito mais aberta à coletividade, trazer a coletividade para dentro da escola. Aí a mesma coisa ali em Itarantim, nós entregamos também uma quadra coberta e reformamos a escola. Aqui descendo, ali Santa Cruz da Vitória, também estamos na fase de reforma da escola. Ibicuí, uma escola nesse padrão, Fred, também nós estamos na fase ali de construção, uma escola nova. Iguaí, do mesmo jeito, também uma escola nesse novo padrão, nova. E Nova Canaã reservou um espaço e está lá, começou também uma nova escola. Por quê? Eu estou falando assim, uma nova escola, sendo que nós já temos nesses espaços escolas, e agora o Estado coloca a escola com um novo padrão. E esse novo padrão, assim, são laboratórios, são salas muito mais amplas, que você às vezes tinha sala que só para 35 alunos, hoje você tem sala para mais de 40 alunos. Aí você tem lá, além dos laboratórios, quadra coberta, você tem espaços de convivência, enfim, em que se você tem numa cidade só uma escola estadual, que ela contemple tudo.
que não seja aquela escola mais antiga, tudo. Não é isso, é a escola que contemple tudo. Porque se é só uma no município, então ela tem que contemplar todas as oportunidades. Eu vou voltar, também a gente vai falar especificamente sobre Itororó, né? Firmino Alves está sinalizado também. Você observa que em todos os lugares, aqui em Itambé também, nós temos um polivalente, nós conhecemos as estruturas do polivalente, que já é adequado tudo, mas lá foi construído um refeitório, uma quadra coberta, entendeu? E espaços e salas para laboratório no espaço dela. Qual o objetivo das escolas estaduais agora? Além de abrir para a comunidade, mas a escola contemple tudo. Mas se você quer uma reunião, aquela coisa, você tem lá um grande auditório, você tem laboratórios, você tem para práticas esportivas, quadras cobertas. Então, é esse o objetivo. Não ter muitas escolas, mas você ter em cada município uma escola que contemple tudo, com exceção de Itapetinga. Itapetinga é uma referência no sentido que nós temos aqui o Colégio Modelo, Luiz Eduardo Magalhães, nós temos o Alfredo Dutra, nós temos o Polivalente. Escolas tradicionais e, por ser também a sede do território, então e também a maior cidade, então aí nós temos mais. Agora são 3 escolas com características distintas. Nós temos o Colégio Modelo, que é o nosso ensino médio normal, diríamos, né, regular. Nós temos o Polivalente, com a estrutura de educação profissional, nós temos ali, além de administração, nós temos segurança do trabalho, IEJA também. E o foco do Alfredo Dutra, também um foco voltado para a educação profissional, nutrição, informática, EJA, entendeu? E lá nós aproveitamos e colocamos também o ensino médio regular. Por quê? Por entender que toda aquela comunidade que está aqui, ela precisa ser atendida, não tem a necessidade de deslocamento para o Colégio Modelo, ou seja, é atuando no município em várias áreas. E voltando à questão de Itororó, em Itororó, nós temos lá como referência o Centro Territorial Médio Sudoeste, que é a referência na Bahia de educação profissional. Lá, Fred, nós temos 11 cursos de educação profissional. O CETEP, né? E aí, então, ele agora vai para essa nova unidade? Vai para essa nova unidade. Ele vai para essa nova unidade. Para o CETEP, para você ter ideia, prêmios na Bahia.
educação profissional. CETEP? É o CETEP, né? E aí, então, famoso... ele agora vai para essa nova unidade? vai para essa nova unidade. Ele vai para essa nova unidade. O CETEP, para você ter ideia, prêmios escola referência para a cidade de Tapetinga. Eu digo assim, uma escola que o Dutra merece, uma escola de tradição, que é a nossa primeira e grande escola tradicional daqui, onde todos os, diríamos, os profissionais passaram por lá, quem começou naquela época passaram por lá, uma referência de escola pública. Então agora ela está sendo, e é justo, né, adequada e preparada para viver esses próximos, diríamos, 70 anos, né, como uma escola referência, sem concorrer com o modelo e sem concorrer com o polivalente, porque cada um tem sua característica específica. E mais uma vez sinalizando para toda aquela região ali que merece uma escola que atenda a todas as vilas, atenda cá a parte do Vila Érica, tudo, e uma escola, né, que além dessa questão da estrutura física, ela também tem cursos que visam o mercado de trabalho. E concluindo essa questão de Tapetinga, nós temos ali o nosso complexo poliesportivo que está pronto. É a pergunta que mais se faz, né? Está pronto. É igual você falar, Alessio, está pronto? Sim, desde o ano passado está pronto. E o nosso compromisso como gestão do núcleo é o compromisso de deixar aquele espaço ali preparado para a inauguração. Pronto e bonito. Bonito. Agora, se fosse só o desejo, se fosse um desejo nosso, Wagner, se fosse só o nosso desejo, nós teríamos abrido aquilo ali, né, estaria aberto para a comunidade estar utilizando ali, seria o nosso desejo. Só que, primeiro, se depende da agenda do governador e também, eu não faço isso, Fred mais Wagner, o seguinte, porque a empresa, ela deixou com alguns detalhes, assim, algumas fissuras, tudo, algumas correções que não foram bem feitas em determinados espaços. Algumas coisas pontuais, né? Exatamente, algumas coisas. Então, se eu faço isso, coloco as pessoas lá dentro, é aquela coisa, você acaba a garantia, entendeu? Então, essa empresa já foi notificada, inclusive, porque não é porque fez e agora já está desse jeito, porque não inaugurou, não tem nada a ver, é porque ela não fez direito. Para você, quem entra, observa a cobertura dela, ficou algumas fissuras lá, e aí a gente notificou a empresa, e a empresa realmente, ela falou assim, não, nós vamos lá para dentro e fazer, é só sinalizar o início que a gente pega e uma semana antes faz, mas são coisas bem pontuais, pinturas, tudo, tal. Então a gente só não abre para essa utilização da comunidade. Primeiro, porque nós estamos hierarquicamente, a gente precisa acatar, né? Precisa entregar para a gente fazer isso. E segundo, porque mexe nessa garantia e aí acaba criando um problema. Mas, de pronto, isso não afeta também o funcionamento. Lá está ótimo, pronto, bonito. Já deveria estar funcionando. Se dependesse da gente, né? Deveria. Mas nós entendemos que, eu digo que já deveria, mas o governo tem que entregar logo de cara, são 28 complexos poliesportivos daquele. Entregou recentemente 50 novas escolas. Tem mais, né, o dobro para entregar na Bahia toda. Então, é uma agenda que tem sido feita de domingo a domingo, no sentido de fazer isso. Então, é bom que as coisas estejam prontas, esperando para ser entregue, do que não ter para fazer isso, né? Então, mas a gente continua defendendo aqui, Wagner, Fred, né, o Emerson está aqui também conosco, continuamos defendendo que Tapetinga precisa ser esse centro, esse polo de investimentos, entendeu? A nossa cidade tem que sair dessa mesmice, dessa ensimesmada, de pensar para si mesma. A gente precisa pensar a região, ter grandes investimentos do governo do estado, da iniciativa privada, ou seja, e a educação vai crescendo e desenvolvendo a partir disso. E esse é o nosso desejo como educadores aqui, como profissionais, né? E também vocês da imprensa, esse é o grande desejo nosso, para que a gente dê uma guinada e realmente Tapetinga assuma o protagonismo de sede do território médio-sudoeste. Muito bem, 9h30. Lembrar o nosso público ouvinte que quiser mandar alguma pergunta também para o nosso professor Alessio Chaves, está aí o 3261-2610, que é o nosso WhatsApp. E eu vou agora passar para Wagner Ribeiro também poder fazer a abordagem dele. Wagner. Pois Fred, agradecer aqui mais uma vez a oportunidade. Dá um abraço aqui no nosso querido Emerson Maia, que está ali sempre acompanhando o professor Alessio. Professor, a gente observa essa questão da escola em tempo integral, é um sonho, um desejo de todo município, né, de ter uma escola em tempo integral.
Ali em Itororó, quando a gente chega ali, a gente vê o orgulho, sente o orgulho do itororoense esses dias aí, há umas 2 semanas atrás, eu estive em Itororó. Um amigo pegou, me chamou, falou, vamos ver ali a beleza que está. E não está nem... Se tornou um ponto turístico o negócio, Se né? tornou um ponto turístico, verdade. E aí o camarada me chamou, vamos ver ali uma obra que está realmente engrandecendo o nome de Itororó, que está deixando o itororoense assim, muito orgulhoso. Aí eu fui lá ver realmente uma estrutura maravilhosa, já está quase, né, que acabada. A gente viu recentemente, me parece que foi em Feira de Santana, que o governador entregou agora. Feira de Santana. Foi feira. Isso. Professor Alessio, inclusive essas obras foram que começaram no governo Rui. Governo Rui. A gente sabe, o governador Jerônimo é um professor, ele sempre esteve atento a essas questões. A pergunta professor Alessio, está no radar do governador Jerônimo? É um desejo também do professor Alessio de a gente ter aqui em Tapetinga uma escola em tempo integral do governo do estado, uma estrutura como que está sendo montada ali em Itororó e aqui foi entregue agora recentemente em Feira de Santana, professor? Eu vou aproveitar aqui e vou até responder Fred quando ele falou sobre a questão da educação integral, a importância disso, certo? Primeiro, Wagner, essas escolas, elas olham para o aluno no sentido assim, quando a gente como educador, principalmente com a acessibilidade, não só do professor Jerônimo, né, diríamos que ele é professor, mas também do ex-governador Rui Costa e de quem pensa a questão da sensibilidade, né, a questão social. E quando você olha para o aluno, você também precisa olhar para a necessidade do aluno. E nós não devemos esquecer que nós saímos de uma pandemia, que na pandemia a defasagem de aprendizagem dos nossos alunos iríamos levar mais de 10 anos para recuperar a defasagem. Então, observe nessa concorrência, Wagner, com a área privada. Enquanto a área privada você tem investimentos, e não só de tempo e financeiro, você percebia a dificuldade da área pública, né? Principalmente porque nós temos uma grande parcela muito mais fragilizada, né, muito mais em vulnerabilidade social no espaço escolar do que nas escolas privadas. Né? Não é nem questão de discriminar, é porque a escola pública é para atender realmente todo mundo. Todo mundo, ela não tem exceção. Então, quando observa que a pandemia optou-se em buscar as bolsas, inclusive o MC aqui tem um exemplo, que ele é o coordenador no nosso território do Bolsa Presença, começou com Vale Alimentação e agora com Bolsa Presença, para olhar para o aluno e dizer o seguinte, na sala de aula, eu não tenho só um aluno com farda, eu não tenho um aluno ali bonitinho, sentado e no seu espaço estudando. Eu tenho uma pessoa que tem todas as suas carências e por detrás dessa pessoa eu tenho uma família carente e que precisa de perspectiva. E dentro de uma realidade, dentro daquilo que eu disse, de uma defasagem imensa. Então, ao pensar as escolas de tempo integral, você pensa não só na questão do ensino-aprendizagem ali, para você dar ao aluno essa condição, mas também de você dar ao aluno perspectiva de pensar a sua complementação, não só do ensino-aprendizagem, mas também de outras questões, como, por exemplo, a questão você tem a questão da informática, você tem a tecnologia, você tem a questão do mercado de trabalho, você tem o esporte, você tem a cultura, você tem agregado a isso várias oportunidades. Inclusive, nós temos escolas dessas, Wagner, que têm até espaço com piscinas. Você tem até com piscinas. Isso que você está mostrando para aquele aluno e para a comunidade de que não é proibido sonhar. Não é proibido sonhar para o aluno da escola pública, principalmente vindo das camadas mais vulneráveis da sociedade. E o Estado, ele está criando essa oportunidade e dizendo para o aluno o seguinte, depende de você. O que você quer ser? Depende de você. Aí você casa com a Bolsa Família, que ele recebe o valor de 50 a mais por cada aluno na escola pública, para que o aluno ele foque nisso. Aí você tem também os nossos jovens que entram na universidade, aí graças, né, ao governo Lula tem se ampliado não só o FIES, né, o ProUni, através do Enem, e lá eles têm também, aqui no governo da Bahia, os nossos estágios. Hoje mesmo nós estamos encerrando lá uma etapa de estagiários que ficam lá 1 ano conosco, que recebem uma bolsa de até R$600 por 20 horas, e eles estão encerrando, nós estamos recebendo mais 12 jovens, ou seja, eles estarão na universidade para estudar.
e os alunos da educação básica que estão nas nossas escolas de tempo integral, pensar assim, vocês estarão na escola para se preparar. É olhar o futuro. Olhar quantas vezes nós chegávamos aqui nas escolas, a escola do Estado, a escola abandonada, largada, deixada de lado. Hoje não, tem que ser referência. Tem que ser referência, porque quem prioriza a educação tem que criar instrumentos para que dê à juventude, para que dê às famílias a oportunidade de sonhar. Porque a nossa sociedade, uma sociedade igualitária, né, onde nós teremos a oportunidade de o jovem preparado, né, independentemente dele ser da escola pública ou privada, mas que entre no mercado de trabalho e passe a contribuir, quando eu digo com cidadania, mas com liberdade, com direito de expressão, né, e com aquela visão de que ele pode, porque fica parecendo assim um discurso, diríamos, puxando um pouco, mas eu vou dizer para você, comunidade, e você que está me ouvindo, aqui, ó, uma coisa é você ter pai e mãe que tem condição e diz para você assim, ó, vai para a escola, e tem uns que dormem até meio-dia e vai à tarde, tem outros. Outra coisa é você ter um pai e mãe e dizer para você assim, nós não temos o que comer. E ele fala, mãe, eu quero ir para a escola. Você tem que escolher ou ir para a escola ou vai fazer alguma coisa, porque nós não temos o que comer. Nós não temos oportunidade. Nós não temos como suprir. E hoje a nossa escola, ela busca isso. Eu não fiz isso, mas eu gostaria de fazer um convite para vocês irem às nossas escolas, 3 escolas nossas aqui. Alimentação escolar, não é nem mais merenda. A gente fala, ia para merenda, não. Alimentação escolar. Eu lembro quando eu ia para a escola, quando eu era pequeno, apesar que eu não cresci muito, mas eu ia para a escola, eu levava merendeira. Entendeu? E aí, hoje não, hoje é a alimentação escolar. Nós temos uma nutricionista que acompanha a alimentação escolar, uma alimentação equilibrada, balanceada, entendeu? Para que faça bem aos nossos alunos. Para você ter ideia, proibir refrigerante. Às vezes a gente fica... Olha aí, na nossa época era um biscoitozinho e um todzinho, né? Exatamente. Era só isso aí e pronto. Exatamente. A gente até lembra os copos, os pratos, tudo era aqui, né? Hoje você tem a alimentação escolar acompanhada diariamente pela nossa nutricionista em todo o território. Ela veio semana passada, ela veio de um curso de formação, né, de treinamento das nossas a gente falava assim, a gente usa o termo de merendeira, não é merendeira, né? É manipuladoras de alimentos. Porque é só uma mudança de terminologia, não para dar a essas pessoas a importância do que elas estão fazendo, e educar não passa só por meu ensino na sala de aula, ou pela minha relação com o gestor, ou de coordenador com o aluno. Educar passa pela relação com a alimentação escolar, a relação com quem chega lá na portaria, a questão do fardamento. Às vezes a gente fala, fardamento é o quê? Parece uma coisa diríamos, do exército. Não, é você identificar o aluno, é você saber que o aluno está entrando ali, ele é da escola, que você tem controle sobre ele, porque senão você não tem controle de quem entra, principalmente numa época de droga, numa época de gangues, numa época de tanta violência. Então você precisa controlar isso. Além do mais, você tem a questão do fardamento, é uma economia para você. Uma economia de roupa, uma economia, né, entendeu, de dinheiro, porque e é o Estado que dá a cada um duas camisas, né, uma azul, geralmente uma azul, outra branca, no sentido de, durante o ano, e vai suprindo isso. Eu estou colocando todas essas questões, porque quando nós estudávamos, o que eu falei, era a merenda ainda, a gente levava, a gente fazia, comprava a farda, fazia. Então, gente, a nossa sociedade precisa olhar para esses benefícios e dizer para a educação é nossa. A educação é nossa, contribui com a educação. E eu sempre digo para os nossos colegas diretores, para os nossos colegas professores, a gente enfatiza muito o negativo das escolas públicas. Nós estamos em construção para realmente ser essa escola que ocupe seu espaço. E essa construção, como você disse, dessa escola de tempo integral, ela vem mostrar que o espaço mais importante numa cidade, primeiro é a escola. Você chega por uma escola bonita daquela que você chega, a gente fica honrado. Primeiro é a escola e segundo é a igreja. A igreja, quando você chega, você vê lá, você tem um espaço religioso, onde, né, direciona as pessoas. Não é esse espaço que as pessoas quiseram conduzir parcialmente para políticos A e B. Que a igreja não é de ninguém, a igreja é do Senhor. Ou seja, aquele espaço da igreja, entendeu? Onde as pessoas falam, eu tenho referência.
não é? Eu tenho referência interna, eu tenho referência externa, eu tenho uma visão equilibrada sobre a vida. Então, você é uma sociedade, né, que você tem essa questão da escola valorizada, da sua questão religiosa equilibrada, e um governo, né, e um gestor que pense, esse tripé certamente vai fazer com que essa sociedade seja mais feliz. Isso aí. O homem é professor de história, viu? Aí você tem... É uma potência, rapaz. O homem é professor de história. Bom, a gente está falando aqui, falou das coisas boas, né? A gente está falando em escola em tempo integral, né? Mas tem um lado também, né, que a gente... Tem um lado também que é um pouco ruim da gente abordar, mas que é necessário, essa questão da greve dos professores da rede estadual, professor Alessio, a questão dos precatórios. Como é que está isso? É uma greve, né, que foi colocada agora no governo de Jerônimo, um professor, e a gente está vendo aqui, ó... Mas já está em greve já ou é uma ameaça de greve? Uma sinalização que foi no dia 27 da semana passada, né? Dia 27. E aí... Uma paralisação no dia 27. Isso. E uma sinalização uma pauta dos precatórios, isso. Né? Com a pauta também dos eleição para diretores, outra pauta. E teve outra terceira aí, você falou, foi precatórios, eleição, e tem outra questão aí também. São 3. Correção dos juros. Não, mas isso faz parte dos precatórios, mas tem eu vou me lembrar até o final, mas sim, pode ficar à vontade. Correto, não. E a sindicalista, ela disse o seguinte, ela falou, olha, não vamos nos contentar com a situação de a Bahia ser o único estado do Norte e Nordeste, que não cumpre a legislação corretamente. O governador do estado não pode ter essa compreensão, porque não é isso o que está dito na legislação. A PGE da Bahia precisa se posicionar de forma positiva com os olhos da lei e não com os olhos da vontade de sacrificar os direitos dos professores. Vamos continuar perseguindo o nosso direito com todos os outros estados, como todos os outros estados conquistaram. Agosto, que começa agora, vai ser um mês de muita luta. Professor Alessio. Primeiro, Fred, Wagner e o Emerson aqui, comunidade tapetinguense. Eu acho muito salutar o papel do sindicato. É importante. Eu quero enaltecer, aproveitar a oportunidade, enaltecer a postura por exemplo, aqui do sindicato da PLB aqui Tapetinga, nesse, diríamos, enfrentamento à questão municipal. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo poder, ele precisa de um diminuidor, ou seja, de alguém que mostre para ele o seguinte, olha, existe essa carência aqui e que você não teve a capacidade de perceber. O que eu sempre disse para os sindicatos nessa relação de gestão é porque você precisa ter o equilíbrio. Não é só o enfrentamento, é dizer, eu estou fazendo enfrentamento por isso. O governo vai dizer, ó, isso, você está vendo? Esse é justo, esse não é, e a gente vai negociar. Não diríamos, o enfrentamento pelo enfrentamento, mas fazer o enfrentamento para mostrar as fragilidades diríamos, da política que está sendo implementada. Como eu estava falando assim, eu quero enaltecer o papel do sindicato desse dia, demonstrou a sua insatisfação, e também o governo, se não queria no início, mas depois teve obrigatoriamente de sentar e chegar num acordo, e a comunidade ganhou. Você vê que não tem aí, ou seja, vencedor e perdedor. Todos foram vencedores, porque quando a educação ganha, todo mundo ganha. Então, eu quero aproveitar e enaltecer esse papel, essa postura do sindicato, e pela também a sensibilidade do governo, que parou, mesmo que seja naquele momento de pressão, parou e para ouvir, que estava esticando a corda e ninguém ganhava com aquilo. Então, parabéns. A sociedade se faz com homens, cônscios do seu papel e com essa sensibilidade. Então, tanto ao sindicato quanto a própria secretaria parou em função disso, Mas tem que mostrar, e aí voltando à questão estadual, porque eu citei a questão municipal. A questão municipal foi um exemplo disso. Quem está no poder tem que ouvir. E o papel do sindicato é esse. O papel do sindicato não é dizer amém para tudo, não. Por exemplo, se os outros estados pagaram com juros e a PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado, sinalizou para o governo, quando eu digo assim, o governo ele está se baseando numa definição da Procuradoria-Geral do Estado, que é o órgão jurídico do Estado. Então ele não está dizendo, se eu não quero pagar, ele está dizendo, há um órgão jurídico que está dizendo que não é para fazer isso. Então você sabe que as contas são julgadas, tudo, existem decisões
jurídicas nesse sentido. Então, o governo está fazendo o papel dele, cumprindo a determinação da PGE. O que o sindicato está fazendo? Está também fazendo o papel dele. Tem que buscar juridicamente, entendeu? Derrubar essa instrução, essa orientação e mostrar ao governo que essa orientação, segundo o sindicato, ela não se baseia. Mas faz parte do processo democrático. É bom que haja essa sinalização. É bom que o sindicato se manifeste. Até para dizer o seguinte, nós representamos um segmento diferente aqui e nós temos que defender. Então isso é bom. A questão do precatório, a questão, né, das gratificações profissionais, a questão do, né, que a gente chama, né, do aumento de 50%, que é uma gratificação específica que estava demorando, até para dar uma mexida no poder. Porque a gente, quando senta na cadeira, a gente estabelece segundo as nossas prioridades. Mas tem outras prioridades, mais prioridade ainda. E quem está no sofrimento que vai apertar. Quem está sentindo na pele que vai apertar. Então, se você tem, nessas correlações de força, você tem o empresariado indo para cima, você tem o agronegócio indo para cima. E por que os trabalhadores vão ficar à parte? Então, o sindicato é esse digno representante, né? Nós achamos errado quando ele usa isso para fazer a politicagem. Mas a política educacional, né? A política realmente verdadeira. Então, isso é normal no processo democrático. Eu acho que o caminhar é para que se sente, para que se defina, e o melhor certamente será para a comunidade. Agora, Alessio, nós como cidadão devemos respeitar os poderes estabelecidos, mas isso não tira o direito de questioná-los, né? Claro. Então, por exemplo, teve essa decisão da PGE dando essa orientação ao governo. Por outro lado, houve um repasse já pré-definido com um recurso que já tinha uma destinação própria e me parece que até com pagamentos da diferença do caso dos juros, de acordo com as informações que eu tenho. Então, Alessio, se trata... Eu sei que tem que existir uma responsabilidade do equilíbrio de defender a saúde das contas públicas, mas quando a gente está falando de um recurso que ele já veio para aquele destino, não fica uma coisa meio contraditória haver uma decisão dessa natureza de travar esse pagamento, Alessio? Não vou usar o termo, Fred, é contraditório. E eu quero que a comunidade me entenda, eu não estou fazendo uma defesa nem de A nem de B. Porque não, com certeza, você está falando em cima de fatos, né, de lógica. Essa é a questão técnica, né? Exatamente. Mas observe o seguinte, na jurisprudência existem interpretações. Uhum. E, na verdade, o governo, as contas do governo, elas serão aprovadas segundo parecer da PGE. Sim. Da PGE. Então, é claro que já havia separado, o governo havia essa dúvida se ia pagar tudo, mas já veio o recurso, ele como pagou a primeira parcela e seguiu normalmente. E houve esse questionamento, e houve essa definição, diríamos, né, esse parecer da PGE nessa direção. Então, o governo, principalmente o gestor que está ali, ele fica, não é que ele fica sem jeito, ele tem uma definição jurídica para ir por um determinado caminho. Se ele for por outro, ele pode comprometer a aprovação de suas próprias contas públicas, entendeu, Fred? Porque no próprio parecer está dizendo para ele não fazer, ele fez. Vai ficar parecendo uma questão de irresponsabilidade. O que precisa e o que está sendo feito pelo sindicato, e isso que é importante, é também, e na justiça, fazer com que o parecer seja diferente, para que dê segurança ao governo. Enquanto não der uma mudança de parecer, ao governo não vai. Porque como é que ele vai levar suas contas para serem aprovadas? Está dizendo lá, não pode, e ele faz. Ele não está acima das leis colocadas, nem das instruções, porque a Procuradoria-Geral, né, ela está ali justamente para balizar todas as decisões. A mesma coisa aqui. Uhum. Em Tapetinga, você tem os procuradores, o prefeito, né? E também na União. Mas eu estou dando esses exemplos mais próximos. O prefeito, ele sempre vai baseado, e é o correto, e também lá na Câmara de Vereadores, né? Tem lá os advogados, por aquilo que é respaldo jurídico, né? Isso é importante. Como você falou, eu concordo com você, isso não elimina, né, que o sindicato, ele continue batalhando para que mude essa decisão. É claro que tem que ser. Porque existem interpretações, às vezes, diferentes, outros estados fizeram, então porque existe brecha. Então tem que continuar, até para mostrar que o caminho pode ser diferente, entendeu?
Mas é o papel do sindicato, tem que fazer isso. Inclusive, tem outra temática que eu tinha me esquecido, é que a questão da GEAP, que as gratificações, é a questão do precatório e também das eleições de diretores, que é uma reivindicação da PLB, e o governo sinalizou que quer fazer ainda esse ano a eleição de diretor, né? A escolha de diretor para as redes estaduais, que há mais de 3 anos não faz, né? Jamais não, tinha 4 anos, venceu, e aí o último que fez foi 2021, e aí não fez mais, entendeu? Aí parou, na verdade 2021 consolidou os que estavam antes da pandemia, por causa da pandemia não fez, e aí é uma reivindicação da PLB que se faça as eleições, porque o caráter democrático é esse caráter de você fazer as eleições internas, tudo, até para você dar oportunidades a outras visões e tudo. Alessio, teve uma outra questão recente que eu também gostei. Claro, a questão do ficou tranquilo. Para mim ficou perfeitamente. Ficou, né? Porque, assim, essa preocupação é porque, às vezes, assim, o governo, né, vai na direção, o sindicato tem outro papel, é esse, isso é importante, é se salutar. A democracia se fortalece nesse sentido. Se a briga jurídica, é jurídica. Se a briga é política, né? Mas, no entanto, que haja um direcionamento e uma tranquilidade para que a comunidade ela seja servida desse serviço essencial, que é o serviço educacional. Alessio, outra situação que eu quero saber da sua posição como educador e da sua avaliação com relação ao tema, é que recentemente, no governo Lula, foi tipo assim, retirado, né, a questão das escolas cívicos militares. É claro que, assim, Itapetinga tem os seus modelos no município e que aí não serão atingidos porque o acordo é município com a corporação. E aí, Alessio, aí então tem muita polêmica, se gera, né, às vezes, uma polêmica até maior do que o necessário em cima de temas como esse, por causa da questão de ser militar, de não ser militar, e essa coisa toda. Eu, por exemplo, a minha opinião a respeito é que você tem que ter as opções. Você tendo as opções, cada pai e cada mãe faz a sua escolha daquilo que entende que é melhor para a educação do seu filho. Então, por exemplo, eu acho que foi muito enérgica a decisão de cortar assim, de uma forma drástica, sem fazer uma discussão mais ampla, com mais pessoas envolvidas e retirar, assim, de forma abrupta, como foi feito. E aí eu também gostaria da sua análise, acima de tudo, como educador que você é, um professor, né, já de anos de carreira, a sua avaliação com relação a esse tema, Alessio? O Fred, primeiro, educação, um bem para todos, certo? Nós não vamos esquecer que a escola cívico-militar no governo federal passado tinha outra conotação, né? Ela tinha outra conotação. Se a gente for observar, antes dele, nos governos, até Lula, Fernando Henrique e tudo, a conotação era educacional, né? Na questão de Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, era uma questão de doutrinamento. Isso. Doutrinamento. Aí foge completamente aquilo que você falou, se a família tem que escolher. Ou seja, havia um direcionamento para esse doutrinamento. Ou seja, quase que uma obrigatoriedade. E sem levar em conta que você viu tanto de gente lá, dos militares, que estavam ganhando, né, ali, e ganhando muito, para cuidar disso. E lembrando o seguinte, que numa cultura em que a educação precisa ser prioridade e todos precisam ser atendidos, não é? Porque você vai pegar e vai preparar uma escola específica, ia ficar a escola daqueles que mandam contra aqueles que obedecem. E a gente ia voltar à questão da visão da ditadura. No modelo que ele propôs. No modelo que ele propôs. E poder adequar para voltar para o que era antes, como você disse, nos governos dele mesmo e de Fernando Henrique. Mas aí o seguinte, como a situação é uma situação, se iríamos perder o controle, você vê que até que, por exemplo, você mesmo deu o exemplo aqui, Itapetinga a gente tem também outros lugares funcionavam, né? Funcionavam. O que a gente precisa fazer uma avaliação é o seguinte, a educação, ela precisa funcionar para todo o povo. Ela precisa funcionar. O governo,
né? E não é só o governo federal, mas o governo estadual, o municipal e o governo federal. A gente precisa pensar conjuntamente num modelo de educação que incorpore todas as pessoas, que a pessoa aprenda e que a pessoa tenha oportunidade. A gente estava criando um tipo de modelo, Wagner, assim, de uma educação, diríamos, cívico-militar. Aquela educação é o seguinte: eu vou resolver a questão disciplinar, a questão que a escola não tem como dar conta, só a gente dá conta. E a questão do ensino-aprendizagem, a ênfase era só a disciplina. Não é que eu não estou defendendo que a escola não deva ter disciplina. Por exemplo, eu vou falar pela experiência, assim, pelo contato que eu tenho e também por ser Itapetinga, eu não tive a experiência ainda, né, o contato com a escola cívico-militar, então eu não vou fazer juízo de valor sobre aquilo que eu não conheço aqui, entendeu? Mas, por exemplo, na conversa que a gente teve em Itambé, na escola lá militarizada, as pessoas diziam o seguinte: a questão disciplinar, tal, a questão pedagógica, tudo, nós temos a nossa equipe, pronto, está bem separado, bem definido. Então, no andar da carruagem, como as coisas estavam sendo, assim, a disciplina estava voltando, ou se toda, não é que estava voltando, né? Toda a ênfase à disciplina, e parecia que todo mundo tinha que ser militar. Todo mundo vai... Então, a partir do momento que definiu, como você disse antes, se eu quero o militarismo numa questão, se eu sou militar e meu filho quer estudar, eu tenho uma escola direcionada. Se eu não quero isso tudo, eu tenho outra escola, o seguinte, mas com qualidade, com a mesma qualidade, com investimento e com condição também de concorrer. Eu não sou a favor, Fred, eu não sou a favor de que uma escola seja melhor que a outra. A escola tem que ser boa, independentemente se ela seja para filho de militar, se ela é para filho do trabalho, tem que ser boa. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Acho que você vai ser a primeira pessoa, eu nunca falei isso aqui. Quando eu cheguei na Secretaria Municipal de Educação, em 2009, Fred, havia lá na Secretaria várias pessoas, inclusive de alguns fazendeiros ou gente diríamos, né, envolvidos com o governo anterior, pagos pela Secretaria Municipal de Educação. Aí eu questionei: gente, como é que você tem? Você pega o dinheiro, que é público, aí você vai pagar um aluno que não é da rede municipal, é da rede estadual, como bolsa na rede privada. Eu falei, gente, nós já temos as nossas dificuldades como aluno da escola pública, e a gente ainda tira o dinheiro para pagar alguém lá na escola privada. Então vamos fazer o seguinte: vamos criar um sistema de bolsa de desempenho. Aí sim, aí ele vai entrar onde ele quiser, mas ele tem que ser oriundo da escola pública. Você teve um bom desempenho na escola pública, então eu abro a oportunidade para você estudar onde você... Aí eu estou valorizando. Mas pegar o dinheiro lá e bancar alguém na escola privada, que é da escola privada, por estar vinculado politicamente... Então, que escola é essa? Então, eu estou usando a estrutura já para beneficiar um grupo que, teoricamente, ele já é beneficiado pela própria condição social. Então, aí a gente cortou porque é injusto. É injusto. Agora, se ele vem na escola pública, tem bom desempenho, tudo, e você percebe que o potencial dele é muito maior, aí você abrir como bonificação, oportunidade para que ele estude em outros locais, até escola privada, instituto privado, tal, e pagar por isso. É como um exemplo, né? A gente vê o exemplo do próprio ProUni, do próprio FIES, né? Mais a nível de educação básica, é ótimo. Mas se eu começar a privilegiar determinadas escolas, vai acontecer isso que estava acontecendo na escola civil. Eu vou privilegiar esse grupo, o resto eu vou doutrinar naquilo e, diríamos, né, os com condição vão para frente e os outros continuam na condição de mando. Muito bem. Alessio, eu quero lhe agradecer por você mais uma vez estar aqui com a gente no Bahia Alerta. Não sei, hoje volta já a sessão, Wagner? Acho que não, viu, Fred? Parece que ficou para a semana que vem, eu acho. Pronto. Então, Alessio, quero te agradecer. Não deu tempo de perguntar aqui o nosso querido Alessio sobre... Vamos encerrar. Não, estou dizendo aqui que não deu tempo, né? 1 minuto faltando para as 10. Pois é, mas a comunidade quer saber, ele ainda né? precisa fazer as considerações. A gente tem que agendar então com o Alessio. Mas a gente agenda uma só para falar de sucessão municipal. Pois é. Aí é a mesma situação de Geraldo. Numa outra data eu combino com o Alessio e trago o Alessio para a gente falar dessa questão de eleição. Eu sei que está todo mundo ansioso, o povo de Itapetinga gosta do FUA, gosta da política, o povo de Itapetinga gosta de se envolver com a questão política, mas a gente vai fazer um novo momento só para falar da questão eleitoral. Alessio, quero te agradecer por você mais uma vez estar com a gente. Com certeza é mais uma vez de muitas que virão por aí.
e abrir aqui o microfone para suas considerações finais e nosso agradecimento por você estar aqui mais uma vez. E primeiro eu quero aproveitar rapidamente a oportunidade e dizer, olha aí, mais uma ação, né? Universidade para todos. Nós estamos... Vou trazer Lio aqui, exatamente, inclusive. Todos, viu, Wagner? Desde sábado, nós temos várias unidades escolares nossas trabalhando em parceria com a OESB, a Universidade para Todos. São os aulões, né, dos alunos da escola pública, né, que almejam a universidade, e aí juntamente com os professores da universidade, nós estamos fazendo nas nossas unidades escolares. Nós começamos agora pelo Colégio Modelo nesse sábado e nós teremos no território nos sábados seguintes. Então, é mais uma ação para que o aluno ele tenha a condição de entrar na universidade, né? Na universidade, pensar no futuro. Rapidamente também, não posso, você falou que vai trazer a Eliane, viu, Fred? Dizer que lá no Polo AB, né, estão abertos os editais de licenciatura em matemática, nem vou falar porque aí é bom que ela venha e diga, especialização em gestão educacional, né, licenciatura em biologia e licenciatura em letras. São 4 editais que estarão abertos, e aí, Eliane, é bom que Eliane venha e você converse sobre a licenciatura em matemática, vai de 25/7 a 9/8. Então é bom... 25/7 a 9/8, matemática, gestão educacional, especialização. Vai de 26/7 a 13/8, então não está longe, não. Em biologia, 30/8 a 25/9, e licenciatura em letras, 30/8 a 25/9 também. São 4 editais abertos, nós queremos também informar a comunidade para que todos, né, tenham essa oportunidade. E demais agradecer a vocês, a Wagner, a Fred, por essa sintonia, por essa parceria, né, pela essa credibilidade de estar participando aqui e passando para a comunidade, né, territorial, né, notícias que só fazem engrandecer, não só a educação, mas, né, toda a nossa sociedade. E mais uma vez se colocando à disposição ali no núcleo territorial, voltaremos outras vezes para falar sobre outras questões, né? E qualquer dúvida, viu, Wagner? Sobre o pessoal, tudo pode ligar, a gente está aí à disposição, nosso papel é esse, Deus abençoe você, toda essa comunidade tapetinguense aí. Obrigado aí, viu, Fred? Valeu, Alessio. Um abraço, Alessio. Registrar aqui também a presença do meu irmãozão de coração, o Emerson Maia, e mandar um beijo no coração também de toda a família, né? Nós, Leide, Mimi e Juninho. Estamos indo embora, amanhã estaremos de volta, Wagner Ribeiro, tô aqui, tô alerta amanhã. Então é isso aí, você vai ficar com... Eu achei que ia ter sessão hoje, não volta hoje ainda não, né, Wagner? Então amanhã legal, até meio-dia com Wagner Ribeiro, e amanhã estaremos de volta. Beijo no coração de todos e tchau, tchau. Beleza, só no finalzinho aqui, Ailton tá mandando um abraço aqui para o professor Alessio, dizendo o seguinte: ao vivo com educação, informando e promovendo a humanização. Um abraço para o ilustre Alessio Chaves, na comunidade um grande cidadão, como profissional, um mestre da educação. Nosso amigo Galego da Raiz também está aqui registrando a audiência dele, dizendo: bom dia, estou alerta, meu filho Adailton Júnior, na Comercial Gomes, na 9 da Petinga. Agradecer a Ailton, agradecer o Galego aí. Ailton sempre em sintonia conosco e com o mundo. Não é só conosco, conosco com o mundo. E com o mundo, verdade. Um abração para vocês. Beleza, então. Final do Bahia Alerta, volta amanhã, se Deus quiser. Beijo no coração, fiquem com Deus e até lá. Esta é a Rádio Fascinação AM, ZYH 485, 1080 kHz. Uma emissora do Grupo Sérgio Brito de Comunicação. 24 horas no ar, transmitindo de Itapetinga, com propagação do seu sinal para toda a região sudoeste da Bahia e parte da região norte de Minas Gerais. Direção: Cássio Brito e Soraya Roge.